paz do Senhor, povo de Deus. Eu vou estar ensinando para vocês um recurso sobre a verdadeira Páscoa. Eu vou estar disponibilizando para vocês os moldes nas letras P, C, O, S e o P. O A eu só vou estar uma vez, porque vocês, quando vocês forem colocar ele para o EVA, vocês vão escrever ele duas vezes. Eu já adiantei alguns. Ó, adiantei o S, o P, o C, o O e o A. Aí eu vou estar falando com vocês o outro A para vocês verem mais ou menos como é. Vocês já têm uma ideia, né? Mas eu vou fazer para vocês verem como é. Aqui, as letras, eu escolhi as cores do plano da salvação. Lembrando que o nome Páscoa, ela tem 6 letras. Como ela tem 6 letras, o plano da salvação só tem 5 cores. Aí o que é que eu fiz? Eu repeti a cor verde, só que em 2 tons. Um tom mais claro e um tom mais escuro. Mas se vocês quiserem repetir dois vermelhos e 2 tons, aí vocês não sabem. A cor que eu achei que dava para fazer 2 tons foi o verde. Aí eu fiz o verde. Aí eu vou estar fazendo o amarelo para vocês verem. O outro lá, né? Que é na cor amarela. Pegar aqui. Quando vocês imprimir, eles vão sair assim, como está aqui. No tamanho de uma folha A4. Só que o que eu faço? Eu recorto, né, tudo direitinho os moldes, só que na hora de riscar, eu risco ao contrário. Ó. Porque eu sempre uso caneta com tinta, com cor, né? Porque eu sou cego, não consigo fazer com palito ou aquelas coisas. Então eu sempre uso essa aqui, que é da Faber-Castell, que é verde. Tem ela também da Bic, que é essa amarela, que ela tem pouca tinta. Eu não tenho tanta pigmentação, aí não chega a borrar. Eu não chego a borrar e dá pra ver tranquilo. Eu vou estar fazendo a letra A pra vocês verem aqui. Ó, vai riscando. Tá vendo? Ó? Risquei. Tá vendo que dá pra ver? Dá pra ver tranquilo. Só que aí, qual o segredo que quando eu viro? Porque quando eu vou, depois que eu recortar ele todinho, eu vou virar ao contrário. E a parte que ficou riscada vai ficar atrás. Igual essas aqui, ó. Tá vendo que tá riscado bem pouquinho, mas ficou atrás. Aí agora a gente vai cortar esse. Lembrando que no corte você nunca vai fechar a tesoura totalmente. Quando ela estiver fechando, você volta. Porque se você for fechando ela direto, ela vai ficar os pedacinhos. Então você nunca deixa ela fechar totalmente. Aí vai, ó. Antes dela fechar, você já abre ela novamente. Vai aqui. Esse processo você vai fazer com todas as letras. Eu já deixei adiantado para não ficar os vídeos muito longos, né? E basicamente essa parte de corte você já sabe. Ó. Isso, aqui ficou ainda. Deixa eu ajeitar. Pronto. A parte de dentro eu vou usar essa mesma tesoura. Como era um pouco grande, não tem problema. Se ele fosse menor, vocês usavam aquela tesoura de geralmente de cortar a unha, né? Com uma tesourinha menor. Porque ela é muito boa para cortar essas partes quando são muito pequenininhos. Quando as letras ou o boneco é muito pequeno. Ó, tá vendo? A parte riscada é essa, só que aí eu viro e ela fica outro tom. Esse aqui é o amarelo. Eu posso sombrear com laranja ou usar aquele amarelo queimado. Eu vou usar o laranja, que eu acho que fica mais bonitinho. Ó, vou pegar aqui para vocês verem. Lembrando que você vai usar, quando você for passar o laranja, você passa devagarzinho, não precisa ser muito forte.
Porque a cor do destaque é o amarelo. Se você botar muito laranja, vai ficar mais vai destacar mais o laranja do que o amarelo. E a cor do destaque aqui é o amarelo. Nossa. Geralmente eu passo o próprio dedo, mas aí tem que passar o algodão, tem que passar uso um pedaço de EVA, né, para fazer a espumação. Eu uso o próprio dedo mesmo. Sou raiz. Tá vendo, ó? Passei, tá vendo? Bem levezinho, não precisa ser muito forte o laranja. As letras estão todas feitas, como eu falei para vocês. Não é imprimir assim, na hora de riscar vocês quiserem usar essa técnica que eu uso, risca ao contrário, recorta e sombreia. Eu não sombreei o branco, o branco é branco, então eu não sombreei o branco. Mas se vocês quiserem sombrear, vocês podem usar um azul claro. Aí nós vamos estar usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas azuis. E qual é a medida, Tuxi? 30 por 35. 30 de largura por 35 de altura. Aí, eu vou estar disponibilizando para vocês também essas páginas aqui, ó. Que é obediência, prisioneiro, o amor de Deus, a exceção, elevada a umas alturas, sepulcro, sepultura e o cordeiro. Cada um desses vai ser de uma das letras que vai estar disponível aqui. Por exemplo, o primeiro é o P, o Páscoa. A gente vai usar o prisioneiro. Depois a gente vai usar o A, o vermelho. Vai ser o amor de Deus. Vou deixar na ordem aqui. Depois o S, significa sepultura ou sepulcro. Depois o C, que vai ser o cordeiro. Depois o outro A, que vai ser a seção, ela é levada nas alturas. E por último, a letra O. Então, 6 letras, 6 páginas, 6 folhas de EVA azul para a base. Então vamos começar. Primeiro, a parte da frente, vocês vão colar as letras. Aqui, ó. A primeira letra é P de Páscoa. Lembrando que eu usei as cores do plano da salvação. Mas aí fica a critério de vocês usarem outras cores. Eu fiz outro semelhante a esse, só que eu usei todas as cores amarelas das letras. Mas aí esse eu fiz um pouco diferente, que é para vocês não ficar igual ao outro, né? Então, ó, P. Aí, para colar o EVA, eu usei a cola instantânea. Para colar o papel, eu vou usar a cola de isopor. Aqui, ó. Se vocês quiserem, podem usar a cola branca, mas eu prefiro muito a cola de isopor. Porque a cola de isopor, acho que ela cola mais e ela pega mais no EVA do que a cola branca de papel. Mas se vocês tiverem a cola instantânea, a cola quente, vocês podem usar também. Então, ó, centraliza. Pronto. Aí primeiro é o P. Aí vocês vão estar virando e explicando para eles o que a letra P significa. Prisioneiros. Aí vai lá ler o trecho do Êxodo 1, 11, 14. E vocês vão fazer agora a sequência junto com as outras. Aí eu vou estar acelerando para vocês verem como vai ficar.
Então, gente, finalizando, ele vai ficar assim. Depois você sombreia aqui de azul mais escuro, mas vai ficar assim. Então, basicamente, vai ficar assim, ó. P, A, S, C, O, A. E a parte de trás vai estar as imagens, junto com o nome e o significado através dos versículos. P, prisioneiro. A, amor de Deus. S, sepulcro ou sepultura. C, cordeiro. O, obediência e ascensão. Então, do P até o S, vocês vão falar sobre a primeira Páscoa, que foi, primeiro, quando o povo estava cativo. Depois veio a 10ª praga, foi quando veio a praga, né? Mandou passar o sangue do cordeiro, e através disso, depois de tudo isso, o povo foi liberto. Só que a consequência do pecado ficou, que foi a morte. Sepulcro representa a morte. Aí você vai falar sobre a morte de primogênitos, de todos aqueles que foram contra o povo de Deus. Aí o C já vai ser Cristo, que já vai ser o quê? Cordeiro. Vai falar que Jesus foi o cordeiro vivo. E aí é quando vem aquele primeiro alimento da Páscoa, que é a segunda Páscoa, né? É quando a primeira Páscoa, quando Deus diz, determina a Moisés para que ele faça comemoração à Páscoa como um cordeiro, né? Se alimento do cordeiro. Ali foi o primeiro alimento, né? Depois a obediência, aqui você já vai fazer um resumo sobre a história de Jesus até a sua morte e ressurreição. Vai falar sobre o pão e o vinho, que foi a Santa Ceia, né? A ceia do Senhor. Foi dias antes da morte de Jesus, onde eles estavam todos tomando a ceia. E por último, vai falar sobre a ascensão de Jesus, quando Jesus subiu ao céu, mas com a promessa de voltar.